Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser os hortifrutos orgânicos. Para isso a gente está aqui com a Sandra Caires, ela é consultora da Organis, já está aqui conosco. Sandra, que cenário a gente tem hoje para a produção e para o consumo de orgânicos aqui no país? Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar falando com vocês em função dos orgânicos. Quando a gente compara com um cenário de 2 décadas atrás, o mercado evoluiu muito, mas tem muito que evoluir ainda. Eu vejo que não tem um incentivo, mas a gente tem que buscar esse incentivo através das grandes redes de varejo, inserindo os produtos no ponto de venda. E, na minha visão, existe um hiato entre o varejo, a ponta, né, no caso, com a produção. Alguém tem que ser esse elo de fusão. Então, o que eu tento ajudar através da associação, inúmeras vezes, é conseguir colocar esses produtos que cheguem do pequeno produtor ao ponto de venda. Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Mesmo com essa dificuldade, o mercado de orgânicos cresce aí 2 dígitos ao ano. E acho que a questão da pandemia também, o momento pandêmico que a gente viveu, ele veio fazer uma disrupção. Porque ou você tem uma imunidade alta, não é só consumindo orgânico, mas se alimentando direito, e as pessoas chegam no orgânico por causa disso, ou você pode morrer com qualquer vírus que apareça, não necessariamente precisa ser uma Covid. Uma dengue matou mais a última crise que a gente teve do que há anos atrás. Então, os orgânicos, ele é inerente à nossa vontade, ele vai crescer. A gente consegue apontar hoje uma parcela de mercado que corresponde aos orgânicos? Assim, muita gente consome orgânico, às vezes pelo menos um produto, porque às vezes você não consegue encontrar, principalmente nos grandes centros, né? Então você vê um trabalho crescendo muito aí de entregas, de deliveries, entregando, mas no ponto de venda, o varejo, ele acaba sendo um pouco cruel de não colocar o pequeno produtor, porque ele precisa ensinar, ele precisa doutrinar esse pequeno produtor. E às vezes não dá tempo, não é por culpa deles, mas é porque não tem tempo. Então a gente tem um dever moral e cívico, eu sempre digo isso, da gente ensinar esse pequeno produtor a ser inserido no grande varejo. A gente tem visto justamente esse crescimento dos deliveries, essa entrega direta, seja em feiras dos próprios produtores ou nesse delivery do orgânico direto já para o consumidor. Exatamente isso que você falou. Então, do problema, a gente acaba encontrando uma solução, nem que seja sozinha. Então, muitas empresas falaram, eu não consigo me inserir no grande varejo, o que eu faço? Se eu vou fazer a questão do delivery, porque eu acho que depois também, no momento pandêmico que a gente viveu, fazer um clique para você comprar online ficou mais fácil, né? Ficou mais disruptivo, porque a gente não tinha alternativa, ou você fazia ou você não tinha. Então todo mundo meio que aprendeu muito rápido e eu acho que o orgânico, muito do viés, encontrou o seu caminho por aí, indo para o delivery. Mas o que eu quero como conselho de orgânico da associação, eu quero que a gente encontre, seja mais democrático, a gente encontre orgânicos no ponto de venda comum. Então é isso que eu espero. Se a gente olha do ponto de vista do consumidor, acho que o preço é ainda um limitante importante, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu já fiz pesquisas no Brasil e o consumidor final, ele espera e ele pagaria uns 30% a mais. O problema é que a gente hoje encontra cifras muito maiores, então acaba coibindo. Mas a questão do delivery te ajuda nesse sentido, né? Você tem algumas barreiras, principalmente logística no Brasil, que a logística hoje custa muito cara. Às vezes não é que o varejo coloca uma margem enorme, não. É que a conta de você chegar a fazer o produto chegar na loja demora um pouco. Então acaba ficando para poucos. Mas eu acho que com o tempo e com muito esforço, a gente vai conseguir encontrar esse produto orgânico mais fácil. Enquanto isso, uma grande saída e alternativa é a questão do delivery mesmo. E se a gente pensar na produção, como é que estão os incentivos e o caminho para ampliar a produção aí do ponto de vista do produtor? Quando a gente fala do Ministério, eu tenho pouco argumento para dizer e nem me sinto tranquila de falar, mas eu acho que a gente não tem muito incentivo. E o que eu vejo muito do meu lado é incentivo privado. Pessoas buscando investimento fora ou aqui dentro para produzir. Eu quero investir, quero produzir, quero fazer. É meio que remar contra a maré. E na contramão também eu encontro produtores me falando assim, eu tenho área para produção já, trabalhada e convertida para orgânico a hora que eu quiser. Então eu acho que falta realmente um elo da cadeia aí, unir esse pessoal, porque o trabalho de orgânico nada mais é também um trabalho muito forte, social, que entra nas 3 letrinhas do ESG, que é você manter o produtor rural fazendo e ganhando o seu dinheiro, fixando ele no campo. Então isso para mim não tem tamanho. A gente tem que trabalhar esse elo para reduzir esse gap que a gente tem na venda.
Você voltou recentemente também de fora do país. Como é que é esse cenário de orgânicos em outros lugares? Falando pelos Estados Unidos, que é onde eu fiquei um tempo, tive o privilégio de estar lá, tudo é mais fácil, né? Logística é mais barato, tudo funciona, a legislação, questão tributária, é tudo muito mais fácil. Então, assim, cresce, como eu falei, cresce muito pela questão de imunidade, de estar melhor, de estar mais saudável, cresce muito e é um caminho sem volta. E aí, falando nisso, bom ponto que você tocou, você vê grandes redes de varejo americano, como, por exemplo, o Walmart americano, criando corredores e mais corredores de produtos saudáveis e orgânicos. Muito, muito fácil. Porque as pessoas também viram lá, na dor, né, que se elas não se alimentarem bem, não tiverem uma imunidade alta, é muito fácil, né, morrer. Então, assim, o mercado lá fora voa, mas eu acho que é questão de tempo no Brasil, porque tem muita gente lá fora de olho no mercado brasileiro, no agronegócio, para ajudar a fazer isso crescer. Então, para a gente encerrar, Sandra, você enxerga num curto, médio ou longo prazo para a gente ter aqui no Brasil um cenário mais consolidado para os orgânicos? Eu vejo. É questão de sobrevivência, é uma série de coisas tudo junto e misturado que vai fazer com que esse setor se impulsione. Às vezes a gente tem que ter uma dor para poder achar a solução. Então é por aí que eu acredito. A Sandra Caires, consultora da Organis, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário para os produtos orgânicos aqui no Brasil e alguns caminhos para seguir crescendo nesse setor. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.